Algum tempo atrás, vou contar 2 testemunhos rápidos. Algum tempo atrás a minha mãe estava sofrendo de uma hemorragia, estava com um sangramento já há algum tempo e estava desesperada em casa, e é mó luta em casa, porque eu vivo falando de Deus e eles acreditam, mas tem aquela barreira que eu tinha também antes, aí fica mais difícil. E em um determinado momento eu já não aguentava mais ver aquilo e não aceitava também, porque Jesus levou consigo toda a enfermidade do mundo sobre o seu corpo naquela cruz, quando morreu por nós, e ressuscitou, está vivo, está aqui. E eu falei para minha mãe, peguei o óleo ungido que eu peguei aqui na igreja e falei para ela que se ela passasse por 7 dias, 7 noites, que ela passava para ir dormir, na região abdominal, aquele óleo ungido, e se no 8º dia, quando ela acordasse do 7º que ela passou, não fosse curada, tudo que eu tinha falado em casa em 1 ano e meio era mentira, e que o Deus que eu pregava era falso. Eu não sabia o que eu estava falando. Aí ela, no desespero, aceita. Aí ela passou o óleo durante 7 dias e no 8º ela acordou sem nada. Já está 1 semana sem nada e nunca mais vai ter, porque quando Deus toca, não volta a enfermidade. E um outro testemunho é que meu amigo me chamou no MSN 8 e... deixa eu ver, eu anotei para ser mais rápido, vou ficar enrolando. Vou resumir aqui. 8h46 na quinta-feira. E aí, Beto, beleza? Beleza. Roubaram um Civic, acredita? Aí comecei a conversar com ele sobre todas as coisas que eu já havia falado e tudo que eu tinha falado para ele de Deus, de todos os testemunhos que eu já havia contado. Não é a primeira vez que ele vê uma coisa assim tremenda. E 8h59 eu falei para ele: você quer ver acharem esse carro ainda hoje? Aí ele falou: tomara, eu estou sem carro agora, porque ele tinha acabado de vender um outro carro que ele tinha, estava com esse. E esse carro era blindado, não tinha seguro. E aí ele, às 9 horas, eu falei para ele: fica vendo o poder do Deus Altíssimo, de quem eu tanto te falo. Dele: o quê? Perguntando. Eu falei: onisciente, onipotente, onipresente. Ele: ah, tá. 9:03. Vou repreender o inimigo em oração e o ladrão vai abandonar o seu carro em algum lugar agora. Eu falei: agora. Por que eu tô falando que eu escrevi aqui? Porque eu tenho gravado no celular no dia e vocês podem ver depois toda a conversa. É exatamente o que eu escrevi. Eu falei para ele: eu vou repreender o inimigo agora e seu carro vai aparecer agora. E já tinha um dia que tinha roubado. Ele falou: o carro já deve estar todo desmontado, deve estar em algum desmanche. Daí eu falei: tá bom. 9:04, ele: Deus te ouça. Daí eu falei para ele já ouviu. 9:14, demorou um pouquinho que eu estava conversando com ele sobre outro assunto. Aí eu falei: nessa hora ele não respondeu. Eu fiz uma outra pergunta e ele não respondeu. E era o tempo que eu precisava para me trancar no banheiro e fazer uma oração. Uma oração para aparecer esse carro, para o nome de Deus ser glorificado na casa dele. E eu orei, para falar a verdade, uns 20 segundos. E saí. Aí isso foi 9:14. 9:17, ele falou: Beto, você é o cara, acharam o carro. Isso aí foi um dia depois. Daí eu tive que explicar que eu não sou o cara, que eu não tenho nada a ver com isso. Por que eu tô falando que eu não tenho nada? Todo mundo sabe que eu não tenho nada a ver com isso mesmo. Quem faz a obra é Deus, Ele é poderoso. Eu não sou melhor do que ninguém, eu já falei, eu sou um ser insignificante. Mas Deus vê graça naquele que para ouvi-lo. A gente tem que ter um tempo para Deus. Procure conversar com Deus, ouvir o que Ele está falando. Eu sei que tem muita gente aqui que escuta e fala e profetiza da mesma forma.
E eu comecei a meditar nisso que aconteceu nessa mesma semana, da minha mãe dele. Eu comecei a perguntar para Deus como que é isso. Porque se eu falo para minha mãe isso e ela não é curada, aí eu estava jogando tudo que eu falei por água abaixo. Eu poderia estar jogando. Apesar dela ter visto a minha vida, que é o maior testemunho que eu posso estar contando, né? Nem falando, né? É fazendo. Então eu poderia estar acabando com isso na hora, e ele também. Eu venho chamando faz tempo. Se eu falo para ele, ó, quer vir achar seu carro agora, então eu vou fazer uma oração repreendendo o inimigo, vai achar agora. Ele volta, não achava. E aí? Entendeu? Então eu fiquei perguntando para Deus, que doideira, né? Que loucura que é isso? E ele me falou, não tem nada a ver mesmo com a gente não pode fazer nada, a gente não consegue fazer nada, é tudo pela graça de Deus. Eu até, na hora que eu estava falando com Deus, veio assim, rapidamente na minha mente, assim, Mateus 16, 13, que diz o seguinte: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e alguns dizem que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Então, gente, é como eu falei, não tem nada a ver comigo. Eu acho que tem a ver com a busca a Deus, ler a Bíblia e procurar fugir do pecado. A gente não consegue ser perfeito, a gente tem um monte de defeito, mas a gente tem que procurar, que Deus conhece os nossos corações. Então é isso, essa palavra era o que eu esperava ouvir naquela hora de Deus, e é a verdade, aquilo vem direto do trono. Quando você fala uma coisa assim e ela na hora acontece, Deus apenas usou a sua boca para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Amém? É isso aí.